Senhora presidente, doutora Eva, me conhece desde a época que eu tinha mais cabelo, porque eu na época eu era muito estagiário. Senhora presidente, senhor relator, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, senhor procurador, advogados, doutor Sérgio, convocado, advogados que nos assistem pela internet e advogados que nos acompanham presencialmente. Eu vou, esta semana, uma semana muito histórica, senhora presidente, senhores, histórica para a advocacia e para o Tribunal Desembargador Leonan, porque, segundo consta do desembargador Pedro, nós vamos ter a votação da lista tríplice da OAB quarta-feira. E por desincidência da desembargadora Rosi, porque na minha vida não tem coincidência, na minha vida tem desincidência, Deus agindo, eu estou na lista sexto para a doutora Kedma. Inclusive, deixei uma cartinha para Vossa Excelência, resumidamente, não consegui falar com Vossa Excelência, como eu não consegui com alguns. E como introito, até porque eu estou muito nervoso, iniciei essa semana com uma ansiedade, porque para mim, doutora Oi, que vim lá de Carapiaçu, melhor lugar do mundo, vivi abaixo da linha da pobreza, para estudar tive que contar com o auxílio do doutor Romulo, de pessoas que acreditaram em mim, de professores que me deram caderno, de pesquisadores que nos alimentaram, e consegui chegar até aqui, doutor Sérgio, doutora Kedma, com uma dignidade inabalável. Procurei ao longo da minha vida dignificar a minha mãe, doutora Eva, que é a minha grande referência de valor, de dignidade, de honestidade, de fé, e procurei dignificar os meus colegas da advocacia que aqui estão e que nos assistem pela internet. E é esta dignidade que eu apresento ao Tribunal de Justiça do Pará, para que seja a doutora Kedma, doutor Pedro, analisado na próxima quarta-feira. Se Deus abençoar, nós caminhemos e Ele fizer o que tem que ser feito, é isso que eu ofereço ao tribunal, dignificar aqui o tribunal como dignifiquei o doutor Leonan, que também não tive a oportunidade de conversar reservadamente com Vossa Excelência, a advocacia. Então peço, como introito, que Vossa Excelência possa analisar o nosso histórico de vida, até porque, como o desembargador Romulo, que é o decano, me conhece desde quando eu era estagiário, desde quando eu não conseguia fazer defesa oral por conta da restrição regimental. Daquela época eu também tinha mais cabelos, menos rugas, e menos dores nas costas, que é o que vai aparecer com o tempo, com a idade. Senhores desembargadores, então eu te ofereço esse tribunal para uma análise do doutor Leonan, na próxima quarta-feira, é a minha dignidade como exercente apaixonado da advocacia, que pleiteia passar a ser analisado para compor a lista tríplice deste tribunal. Perdoe ter usado este tempinho aqui para falar deste tema, mas este tema é importante para a advocacia, para o tribunal e, sobretudo, para a sociedade paraense, que é a destinatária do serviço jurisdicional final. E é com essa dignidade que eu assumo esta tribuna, se Deus quiser, pela última vez, como advogado de sucesso, eu até digo, brincando com meus colegas aqui, para sustentar uma interpretação muito diferente, doutora Agônia, muito diferente. Eu até acho que eu posso estar errado nesta interpretação. Porque o que é que se discute nela? Se discute em síntese. Se é cabível, e a primeira questão, doutora Rosi, doutor Pedro, a primeira questão a ser analisada aqui é se é cabível o uso do habeas corpus contra ato omissivo da autoridade judicial, do procurador, que não decide os pedidos de restituição de bens, de bloqueio de contas, e fica lá 6 meses, 1 ano, 2 anos parado. Doutor Romulo. A primeira questão, a primeira pergunta que eu não quero calar, o ato do juiz que não decide pedidos de restituição de bens, doutora, o processo parado, quero que está 6 meses parado.
configura a negativa de prestação jurisdicional? Se configura a negativa de prestação jurisdicional, este ato é atacável pela via do HC? Eu encontrei um outro HC que foi para a desembargadora Rosi, em caso semelhante. O que acontece, doutor Leonão Senhor, que advogou o cliente? O pessoal diz aqui, os meus colegas, o cliente fica perturbando. Não, o cliente não fica perturbando. O cliente fica cobrando, porque é direito dele cobrar do advogado a tutela jurisdicional. É direito do advogado cobrar do juiz que ele decida, seja para deferir, seja para indeferir. E aí o que acontece? Nós fazemos um pedido, como neste caso, que os pacientes foram alvo em novembro de 2022, o inquérito ainda está lá para oferecimento de denúncia. Nós fizemos um pedido em abril e maio de restituição de bens, de bloqueio de conta. Só o desbloqueio de conta foi decidido recentemente, doutor Leonardo, só um, mas o pedido de bens ainda não foi apreciado. Então nós já estamos há mais de 4, 5 meses esperando decisões, e todo dia eu já tive que comprar um sapato novo, porque foi por ato de tanto eu ir para Santa Maria diligenciar com assessoria com o juiz, vou decidir, vira a costa e não decide. E aí eu fui ficando fiquei sem saber o que fazer. Eu fui estudar o assunto, doutora Guerra, e eu fiquei na dúvida. Qual o meio cabível, doutor Sérgio, para impugnar esse ato omissivo, doutor Romulo? E aí, um belo dia, eu vi que o STJ concedeu no RHC 147043 de São Paulo, ele concedeu a restituição de bens em caso similar, não na via do habeas corpus por excesso de prazo. E aí eu estava na dúvida se era um mandado de segurança por ato omissivo, doutor Pedro, ou se era aquela famosa representação, doutora Alvi, do 235 do Código de Processo Civil, que diz que podemos ingressar, doutora, com uma representação por prejuízo decidido. Só que se o advogado fizer tolice de representar contra o juiz, já acabou, a advocacia para ele numa vara, uma comarca que só tem o juiz, que ainda é aquele que responde por 3 comarcas. Então nós ficamos de mãos atadas. E ao me deparar, inclusive, com este RHC 147043 do STJ, doutor Leonardo, foi que eu tive a brilhante ideia de impetrar o habeas corpus. Inclusive, eu lembrei outro que a doutora Rosi não conheceu, mas determinou que o juiz decidisse meus pedidos. O juiz, não, em outro caso semelhante, não decidiu. Eu entrei com uma reclamação constitucional contra a decisão, com base na Constituição Estadual, doutora Eva. Inclusive, foi distribuído para Vossa Excelência, gerou um conflito de competência. Então, a matéria aqui é muito interessante e é importante que o tribunal fique no entendimento, talvez seja a grande questão, doutor Leonardo, perdoe-me, o entendimento desta sessão para dizer que cabe ou não cabe habeas corpus contra ato omissivo de autoridade judicial que não decide pedido de restituição de bens. A nossa compreensão, se este ato omissivo configura a negativa de prestação jurisdicional, é óbvio que ele é atacável pela via do HC. E aí é a primeira questão a ser decidida. A segunda é a própria questão de fundo, que é se no caso concreto, em que nós temos um pedido desde abril e maio, pendente de apreciação, pedido pendente de apreciação, e o juiz não decide, será que este ato não pode ser impugnado na via do HC, doutor Pedro? Porque eu estava dando uma estudada, e o artigo 800, ele fala que lá existem os prazos para o juiz decidir. Prazo de 5 dias e prazo de 10 dias. Neste caso, é uma decisão definitiva, que seria 10 dias, prorrogados por mais 10 nos termos do parágrafo 3º do artigo 800 do CPP, seriam 20 dias. Nós já estamos desde abril esperando uma decisão, senhores, e nós não temos decisão. Então, o que nós pedimos aqui é, primeiro, que seja definida a questão do cabimento do HC. Eu mesmo não sei se cabe. Só estou me agarrando no julgado do STJ e lá no voto do ministro Sebastião Reis, por maioria, sejamos honestos, deferiu o habeas corpus para que fossem liberados os bens. Veja, eu não estou pedindo, doutora Guerra,
e sejam liberados bens, que é o pedido de restituição do celular dos pacientes. Eu não estou pedindo na via do HC, porque aí realmente não caberia, que os bens sejam restituídos. Eu estou pedindo que seja concedida uma ordem, que seja admitida a impetração, para reconhecer que um ato omissivo, em casos assim, no processo penal, configura a negativa de prestação jurisdicional e, portanto, é atacado na via do HC e que, neste caso concreto, nós não temos mais prazo além do razoável para o juiz decidir o nosso pedido pendente de restituição de bens e, portanto, seria a concessão da ordem do mérito para que o juiz simplesmente decida. Eu estou igual àquele caso, doutora Eva, da viúva e do juiz rico, daquela parábola, que ia lá, Senhor, decida a minha causa. E aí eu fiz isso várias vezes. E o juiz não decidiu a minha causa e não restou outra alternativa senão impetrar este habeas corpus, primeiro para discutir uma questão importante, porque vai firmar o entendimento desta sessão, vai gerar algo que é importante, que é segurança jurídica, que é cabe, doutora Kedman, ou não cabe HC para discutir negativa de prestação jurisdicional de juiz que não decide pedido de restituição de bens e outros incidentes. Se couber, a questão a decidir é, neste caso concreto, nós temos uma negativa de prestação jurisdicional, aí seja a concessão da ordem do turno, não, apenas para que o juiz decida como entender de direito as nossas petições. Portanto, o pedido da defesa é, primeiro, que seja conhecido o habeas corpus e, no mérito, que seja concedida a ordem para determinar, doutora Vânia Bittar, que o juiz da comarca, o juiz coator, decida como entender de direito os pedidos dos pacientes. Este é o pleito e tenhamos todos uma abençoada semana. Obrigada, excelência.